Fala, meu povo do movimento, eu sou Helder Santos e estamos aí para mais um vídeo, galera. E hoje eu quero dar minhas opiniões aí, né, sobre o ocorrido aí. Eu acho que essa visita aí de Volodymyr Zelensky na Casa Branca aí, dessa vez foi uma coisa assim que eu acho que eu nunca vi nada parecido em termos de, lá na Bahia a gente chama, né, de bafafá, né? Quando o pessoal fica discutindo, batendo boca. Então, acho que eu nunca tinha visto isso antes, fora do ambiente do Brasil, né? Que no Brasil a gente já conhece, né? Como são as coisas. Então, eu nunca tinha visto aí, né? Dois presidentes, né? De dois países aí. E nesse momento a gente está tendo aí, inclusive, muita atenção, né? Nesses dois países aí, Estados Unidos e Ucrânia, Rússia e tudo mais, mas eu nunca tinha visto, né, dessa forma. Não sei se isso já tinha acontecido em algum momento da história antes, mas é uma coisa assim que é um momento histórico, né? Então, essa transparência aí, né, que o presidente, na verdade, ele decidiu ter essa transparência aí para mostrar, né? Eu acho que tudo que está acontecendo é mais marketing, né? Então, é interessante vocês terem essa visão de que nada é à toa, né? Então, tem um motivo específico pelo qual ele quis que toda essa discussão, toda essa conversa fosse exposta ao público, né? Então, a gente tem aí aquele momento de tensão entre os dois presidentes. Para quem não viu, galera, o vídeo tá no YouTube aí, acho que saiu em várias notícias aí, né? Então, se você pesquisar aí pelo título aí de Volodymyr Zelensky discute com Trump ou alguma coisa assim, vai aparecer aí em praticamente todas as plataformas. Mas voltando aqui, é interessante, né, a gente ver, inclusive, a questão do vice-presidente, acho que é J.D. Vance, né, o nome dele, tendo sempre aquela postura de eu também posso falar, eu também vou dar minha opinião aqui. Então, ele também meio que discutiu ali, né, com Volodymyr Zelensky. E uma coisa que me chama muita atenção, né, nisso tudo, galera, é a questão de que o presidente Trump, né, ele meio que tá se queimando aos poucos, né, pelas coisas que ele tá falando. Mas tem aquela velha coisa, né, de que ele sempre foi uma pessoa dessa forma aí, né, ele sempre trata as coisas dessa forma, ele sempre tenta, em termos de querer negociar, né, ele sempre joga pra cima, né, o lado dele, sempre tenta puxar aí o melhor possível de ter vantagem. E aí soa como ridículo, né? Inclusive as declarações que ele deu aí do Canadá, do México, querendo anexar o Canadá, querendo inclusive tomar aí, né, a Groenlândia. Inclusive tem vídeo também no canal falando sobre esse assunto aí. Então é mais uma coisa de marketing, né? Mais uma coisa de negociação, né? Você joga pra cima, você consegue o meio termo e aí você sai na vantagem, né? Obviamente. Só que algumas pessoas não têm essa visão, eu nem diria uma visão tão crítica assim, mas uma visão mais de análise, né? Então, tudo tem um porquê, tudo tem um porém, nada é à toa, né? Acho que é interessante a gente frisar isso aí. E eu queria dizer, inclusive, né, sobre toda essa situação aí de guerra na Ucrânia, né? Então, Zelensky, ele demonstra, né, a preocupação dele em ter garantias, porque, de fato, essa guerra começou em 2014. Então, se você voltar lá no tempo, né, 2014, você vê, teve um acordo, obviamente, teve um acordo, e do mesmo jeito, o presidente da Rússia, né, resolveu invadir novamente a Ucrânia. Então, a preocupação, de fato, de Zelensky é essa, né? Pô, eu vou fazer um acordo aqui, mas o que é que vai me garantir? Tanto é que na entrevista ele pergunta, sim, mas eu vou fazer um acordo, mas quais garantias, né? E se ele quebrar o acordo? Aí Trump meio que não sabe o que responder. Se ele quebrar, eu não sei, ele não vai quebrar o acordo, sendo que já tinha feito um acordo e o acordo foi quebrado de todas as partes. Inclusive já tinha acordo também, né, dos Estados Unidos de não expandir, não só dos Estados Unidos, mas da OTAN em si, não se expandir em direção à Rússia, e o acordo também foi quebrado, né? Então, é um verdadeiro caos político, geopolítico, e sempre aquela coisa de defender os interesses, né? Na minha opinião, galera, desde quando essa guerra começou, né, eu já tinha falado assim, rapaz, a Ucrânia, ela não tem como bater de frente com a Rússia. E aí, inclusive aqui na Dinamarca, quando eu conversava com algumas pessoas, as pessoas sempre diziam, não, a Rússia vai ganhar. E esse era o lema também, né? A Ucrânia vai ganhar.
A Ucrânia vai ganhar, a Ucrânia vai ganhar, e você ouvia muito isso aqui. Eu falo aqui na Europa, tá, galera? No Brasil eu não sei muito qual era a percepção da galera, né, em relação a isso. O Brasil também tende a ser mais neutro nesse quesito aí, mas todo mundo aqui na Europa dizendo, não, a Rússia vai se dar de mal, que não sei o que, blá, 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 blá. Eu pensando assim, pô, como? Como que a Rússia vai se dar de mal? Primeiro que eles têm um artefato nuclear. Segundo, que é um país mais rico do que a Ucrânia. Terceiro, que a Ucrânia tem vários problemas aí de corrupção, enfim, várias outras coisas que estão acontecendo. E eu vejo desde o início que não tinha como, né? Inclusive, o que eu falava para as pessoas, eu falava assim, rapaz, se a Rússia quiser de fato, se ela quisesse de fato tomar a Ucrânia a todo custo, ela já teria feito isso. Porém, eu vejo que tem também um certo, não vou nem dizer cuidado, né? Mas uma certa vamos colocar, uma certa cautela em relação à Rússia, porque a Rússia ela não quer sair como vilão da história, né? Porque na cabeça de algumas pessoas a Rússia não é o vilão de fato. Mesmo você tendo invadido um país, né, independente de quais foram as circunstâncias, algumas pessoas acham que é ok, né? Dependendo das circunstâncias, você pode atacar o seu amigo, né? Você pode dar um murro na cara de seu colega, você pode invadir a casa do seu colega, dependendo da circunstância. Isso são o que algumas pessoas falam, né? Mas esse não vem o caso, né? Então, o foco é mais a discussão. Então, galera, a gente tem aí várias variáveis, né, nessa discussão toda aí de Zelensky, Trump. E o que eu vejo de Trump é meio que um desespero, né, de tentar fazer esse acordo de qualquer forma, porque na campanha eleitoral essa foi a maior promessa dele, né, de falar assim, não, eu vou acabar essa guerra em 3 dias, blá, 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 blá. E quando chegou lá na hora de negociar, ele viu que não era tão simples assim, ele viu que Zelensky estava meio que, na verdade estava não, né, está meio que querendo resolver o fim da guerra de uma forma que tem algum benefício, né? Que tem alguma garantia, de fato. Então, uma coisa que eu acho interessante é que eu não vi ninguém comentar sobre esse assunto, né? Porque das coisas que estão sendo negociadas aí por debaixo do pano entre os Estados Unidos e a Rússia é a questão de que os Estados Unidos quer também explorar uma área de minérios que tem ali naquela região ali que tá tendo conflito. E aí eu parei pra pensar assim, velho, faz sentido isso? Não faz sentido. Então, eu não vi ninguém comentando isso em relação do nada os Estados Unidos quer simplesmente ganhar alguma coisa em relação ao conflito, porque investiu dinheiro nessa guerra. Sendo que, no meu ponto de vista, né, eu tô dando minha opinião aqui, eu sei que não vi ninguém falando sobre isso, mas eu tenho uma teoria de que eu acho que toda essa conversa aí de você vai ter que deixar os Estados Unidos explorar os minerais, blá, 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 eu acho que é só também uma jogada de marketing, obviamente, porque na minha cabeça não faz nem sentido, porque os Estados Unidos, né, em questão de negociação, os Estados Unidos poderia conseguir isso de qualquer forma. Tem também a questão de deixar uma presença ali nos Estados Unidos na região. Mas eu acho que a grande maioria dessa questão, desse acordo aí de Estados Unidos poder explorar esses minerais, para mim é uma grande sacada de marketing, né? Mais uma vez. Porque na minha visão, tá claro, né, que a Ucrânia tá perdendo a guerra. E para ter o acordo de fato, né, e falar assim, não, essa guerra acabou, assim, na visão de quem terminou, né, ele quer sair como o verdadeiro salvador da pátria, né, sendo que ele não é. Na minha opinião, tá? Então cada um acha uma coisa. Tudo bem que ele tá tentando solucionar o negócio de qualquer forma, né? É aquela coisa. E aí, ter um colateral de dizer, não, a gente vai explorar aqui, vai terminar essa guerra, vai ter benefícios para a Ucrânia que não vai ser atacada, tudo bem, né? Todo mundo quer que acabe, todo mundo quer que as pessoas parem de morrer nessa guerra, obviamente. Mas tem aquela jogada de marca de dizer, não, para não dizer que a gente saiu como perdedor também, porque a partir do momento que a Ucrânia está perdendo, significa que os Estados Unidos também está perdendo.
E os Estados Unidos perdendo significa também que a Europa também está perdendo. Então significa que a Rússia ela é realmente uma potência que ela é uma grande ameaça, de fato, mesmo para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, com todo aquele derramamento de dinheiro, né? A Europa também com todo o derramamento de dinheiro que foi despejado na Ucrânia, não conseguiram conter o avanço dos russos, né? Então, obviamente que o exército russo teve grandes baixas também, não vai dizer que não teve nenhuma baixa, mas no final, 3 anos, eles conseguiram aí uma porção relevante de território, né? E fica aquele questionamento também, né? Pô, como é que vai fazer um acordo desse agora aí? A Rússia não vai ceder, possivelmente, os territórios que ela conseguiu. Crimeia vai continuar sendo Rússia. Talvez a Ucrânia vai conseguir negociar algum pedaço desse território aí que a Rússia pegou, né, de fato. Talvez não consiga mais nada, talvez só consiga o cessar-fogo, vai perder aquela região ali, e aí vai ficar por isso mesmo. E aí você para pra pensar, e aí as pessoas que deram a vida, né, achando que eles iam conseguir reaver toda aquela área ali que foram tomadas, né, pela Rússia. E aí fica aquela coisa, né? E aí agora? A Ucrânia tá com aquele pedacinho, menos terra, obviamente. Fez um acordo, ou vai fazer o acordo aí, sem muitas garantias. Então aquela coisa, né? Perdeu a guerra, basicamente, entendeu? E aí perdeu a guerra, vai ter que aceitar condições desfavoráveis. A Rússia tá com condições maravilhosas para ela, inclusive, né, um cessar-fogo imediato, né? Que é o que tá se falando agora. Mas no final das contas, e aí? Vai resolver o problema? Vocês acham que vai resolver o problema? E a gente tem aí, na verdade, galera, né? É só você ver aí na história o que aconteceu, né? Na Primeira Guerra, o que aconteceu na Segunda Guerra e o que pode acontecer, né? A Alemanha sofreu aí a derrota também na Primeira Guerra e na Segunda Guerra foi basicamente porque eles não aceitaram os termos, né? Porque foram como se fosse uma humilhação, né? Então, eu tenho também outra teoria, né, de que do jeito que tá aí, do jeito que aparentemente tá sendo essa questão aí de resolver a questão da guerra dessa forma aí, eu acho, é só uma opinião minha, tá? Eu acho que isso vai explodir daqui a alguns anos, né? Como a gente tem um exemplo também da faixa de Gaza. Sempre teve vários cessar-fogos, sempre teve várias coisas, tratados de paz, né? Mas sempre acaba explodindo de alguma forma e às vezes vai piorando a situação, né? Então eu tenho a teoria, né, de que fazendo esse acordo aí de qualquer jeito, no final das contas a gente vai ter uma situação talvez mais crítica daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque as pessoas que estão na Ucrânia, a população geral, não vai aceitar isso, né? Então isso pode ser usado de argumento para futuros governos e falar assim, a gente foi humilhado aqui pela Rússia, vamos procurar nos armar mais, vamos procurar sei lá, né, ter o artefato nuclear, porque para quem não sabe, a Ucrânia tinha, né, bomba nuclear, toda a questão aí da União Soviética, blá, 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 mas não vem ao caso. Então, vai ficar essa coisa aí de, resolve nas coxas, né, ou deixa rolando aí, porque no final das contas a gente tem o porém também de que se os Estados Unidos, né, saírem da questão de financiar a Ucrânia, talvez a Europa consiga bancar por algum tempo, mas aí vai ficar muito mais complicado, né? Vai levar à falência da Europa, né? Como já não está indo bem agora, né, em relação a questões monetárias, né, inflação e tudo mais. Então, seria horrível para todo mundo. Porque se a Rússia, de fato, pegar toda a Ucrânia, né, conseguir conquistar mais território da Ucrânia, vai ser pior para a Europa e vai ser pior para os Estados Unidos, né? Porque você está criando ali um monstro, né? Você está criando aquela coisa ali, aquele conglomerado ali que é monstruoso, né, galera? Então, a Rússia é um país, assim, que tem muitos recursos naturais, então você vê aí, a Rússia é da Europa até a Ásia, né? Então, é absurdo, né? A questão de coisas, né? De recursos que a Rússia tem. Então, eu vejo uma questão aí de que a Europa depende muito mais da Rússia do que a Rússia depende da Europa, né? Por causa de vários outros gás natural, petróleo, blá, 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 recursos, né? Tem também uma indústria, né, na Rússia, tem uma indústria armamentista também, enfim.
Mas, galera, o vídeo é mais essas análises aí, né? Inclusive são coisas assim. As pessoas às vezes me chamam de polêmico, né? Porque eu sempre tenho uma visão diferente, assim, do que eu vejo a galera falando. Então, até interessante, né? Que eu jogo aí na internet. Quem quiser absorver o conhecimento, pode absorver. Lembrando, galera, que é importante você fazer a sua pesquisa, né? Eu falo a coisa aqui, mas eu não sou especialista. Eu tô só dando a minha opinião e as minhas reflexões, né? Mas, galera, no mais é isso aí. A gente tem aí uma incerteza ainda, né? Em relação ao fim dessa guerra. Talvez se estenda aí por um período maior, o que seria ruim, inclusive, para todo mundo, né? Principalmente para a Ucrânia, que está numa situação crítica. Seria ruim para a Europa, seria ruim para todo mundo. No mais é isso aí, galera. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo aí. Qual é a sua opinião, né? Você acha que a Ucrânia, né, vai sair vitoriosa dessa guerra aí, né? Ou você acha que a Ucrânia praticamente já perdeu? Então, no mais, galera, é isso aí. Até a próxima. Fui.